Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a correção do questionário da semana anterior, que foi expressões numéricas com números inteiros. Então, depois que nós estudamos as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, nós estamos aplicando esses conhecimentos agora em uma expressão numérica com essas 4 operações. E aí, lembrando que nós vimos, né, que quando eu tenho essas 4 operações, eu tenho que começar primeiro com a multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecem, e depois a adição e subtração, também aí organizando na ordem que aparece. E se tiver parênteses, colchetes e chaves, a gente segue realizando as operações nessa ordem, né? Primeiro dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes e depois dentro das chaves, tá bom? Vamos lá, então, ver isso na prática, né? Vamos resolver as expressões e aí eu vou retomando esses conceitos com vocês, tudo bem? A primeira questão, pedi para você calcular o valor da expressão numérica, expressão numérica e depois assinalar a resposta correta. E essa era a expressão. Perceba que nessa expressão apareceram os parênteses e os colchetes, tá? Nós começamos a correção pelos parênteses, lembra disso? Começa a resolução pelos parênteses, tá? Então, nós vamos lá, ó, fazer aqui dentro desse parênteses, dentro desse e depois dentro desse. Então, nós vamos começar realizando essas 3 operações dentro desses 3 parênteses. Então, no primeiro parênteses, 8 menos 14. Lembra? Então, eu tenho 8, né? Vou tirar 14 e aí vai ficar negativo, lembra? Tenho número positivo com negativo, né? Eu tenho o negativo é maior, vai ficar negativo quanto, né? Eu faço a diferença entre os números e vai ficar, então, menos 6. Depois, no segundo parênteses, 7 menos 12, mesmo raciocínio, tá? Então, a subtração, como o negativo é maior, o resultado da diferença vai ficar negativo. 7 menos 12 vai dar menos 5. E o último, 15 menos 12, aí o positivo é maior, então vai ficar positivo 3. Olha lá como ficou, tá? Então, o primeiro parênteses, menos 6, o segundo, menos 5, e o terceiro deu mais 3, ó. Percebeu aqui? Tá bom? E os demais, olha lá, o dividido, o colchetes que estava aqui, ó, a gente repete, tá vendo? Na ordem que eles estão. Então, nós só mexemos dentro dos parênteses. O restante da expressão a gente segue, copiando exatamente na mesma posição, tudo bem? Bom, depois que a gente fez isso, né, resolveu dentro dos parênteses, o que sobrou? Sobrou ainda colchetes para a gente resolver. Então, o próximo passo é dentro dos colchetes. E dentro dos colchetes, a gente tem essa operação aqui, ó, menos 5 com mais 3. Então, positivo e negativo, a gente faz a conta de menos. Como o negativo, né, é o valor absoluto, é maior, então o resultado vai ficar negativo. Menos 5 com mais 3 é igual a menos 2. Lembre na hora de fazer essa operação também daquele movimento de reta numérica. Se você está lá no menos 5 e você vai avançar 3 no sentido positivo, você vai parar onde? Então, você vai avançar, tá no menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Então, a hora que você avança 3 unidades no sentido positivo, vai dar menos 2. Então, olha lá o resultado do colchetes aqui, né? Menos 2. Tudo bem? Depois que terminou esse colchete, então não tem mais operação, né? O resultado dentro dele ficou menos 2. E aí, quais operações que sobraram? Então, sobrou aqui o dividido, certo? E o vezes, olha lá. Qual que a gente resolve primeiro? Aquele que aparecer primeiro. Então, como o dividido vem na frente, a gente vai resolver primeiro a divisão. Menos 6 dividido por menos 2. E aí, lembrando, na divisão de números inteiros, divide os números e depois divisão de 2 números de mesmo sinal vai ficar positivo. Então, 6 dividido por 2 é 3.
Se os dois são negativos, sinais iguais, o resultado vai ficar, então, mais 3. Olha lá. Então, esse foi o resultado dessa divisão. E, por fim, sobrou, então, a operação de multiplicação. E a última que a gente faz, 3 vezes 7, que o resultado é 21. Como os dois números são positivos, o resultado fica positivo. Se você colocar o sinal de mais, ou se você não colocar nada na frente, também quer dizer positivo. Então, a resposta correta da 1 era a alternativa D. Vamos, então, para número 2. Na questão 2, de novo, a gente vai calcular e assinalar a resposta correta. Essa expressão era um pouquinho maior, aparecia também parênteses, colchetes e agora chaves, certo? Então, o primeiro passo, localizar. Se tem parênteses, eu vou começar realizando as operações dentro dos parênteses. E aí, aonde eu tenho parênteses? Olha lá, aqui, 11 menos 6. Depois eu tenho outro, menos 2 com mais 7. E depois eu tenho mais um, 25 menos 20. Então, nós vamos resolver esses 3 parênteses agora. Olha lá. O 11 menos 16, quanto dá? Menos 5. Tá vendo que o que vem antes dele a gente apenas copia, até colocar o resultado do parênteses, que é onde eu estou realizando a operação. Segue copiando, olha lá, menos 2, abre as chaves, 2, menos. Aí, dentro do colchetes vai sair o resultado dos parênteses, né? Menos 2 com mais 7, mesma coisa que 7 menos 2, que é 5. E 25 menos 20, que também dá 5. Certo? Então, esse resultado aqui e esse outro aqui. Aí, o que a gente vai fazer depois desse passo, né? Olha lá, aqui a gente pode eliminar esse parênteses simplificando, lembra? Limpando quando tem dois sinais para a gente não fazer confusão. E depois a gente também pode fazer essa conta de multiplicação aqui nesse colchetes. Olha lá, tá? Então, lembra que o mais na frente do parênteses não muda o sinal do número, então ele continua negativo, tá vendo? Então, dentro aqui desse primeiro colchetes ficou menos 17 com menos 5. Depois, lá dentro das chaves, saiu o resultado do colchetes, tá vendo? 2 menos e 5 vezes 5, que vai dar 25. Como positivo eu não preciso marcar, então eu não preciso manter o colchetes para poder separar sinais aqui, percebeu? Agora, então, sobrou o colchetes e sobrou as chaves. Então, eu posso resolver aqui dentro desses colchetes e posso resolver também aqui dentro dessas chaves, porque elas estão separadas, uma não interfere no resultado da outra, tá? Nesse primeiro colchetes, menos 17 com menos 5, os dois números são negativos, então, eu vou fazer a conta de mais e vai continuar negativo, né? Lembra, como se eu estivesse somando duas dívidas. Então, menos 17 com menos 5 vai dar menos 22. Menos aqui, né, na frente das chaves, e dentro das chaves o resultado também ficou negativo, ó. 2 menos 25 vai dar menos 23. Lembra que você tem um positivo e um negativo aqui dentro das chaves. Então, a conta que você faz é de menos e o sinal daquele que é maior, né, daquele que tem o valor absoluto maior. Bom, menos 22, menos 23. Então, como é que eu faço menos, né? Que ficou aqui, ó, tá vendo? Lembra que o sinal de menos na frente do parênteses, ou na frente do colchetes, ou na frente das chaves, como é esse o caso, ele vai fazer o quê? O número oposto. Qual que é o oposto de menos 23? É mais 23. Então, vai ficar menos 22 mais 23. Tá vendo? Então, a gente limpa aqui essas chaves para a gente não confundir os sinais, fazendo, então, a operação inversa, quando tem o menos na frente, e aí sim a gente vai ter o resultado final, menos 22 com mais 23, ou mais 23 menos 22, que o resultado é mais 1, né? Ou apenas 1, aqui como era a alternativa, a resposta correta, a alternativa B. Belezinha? Vamos para a terceira, então. Na terceira expressão, olha lá, estava um pouquinho mais simples, né? Eu tinha aqui, então, a operação dentro desse parênteses e a operação dentro desse parênteses, tá certo? Então, ficou 5 menos 2, 3. 2 menos 5, menos 3, tá vendo? E o restante apenas copiei, porque eu só resolvi as operações dentro dos parênteses.
Agora, os parênteses estão sendo utilizados apenas para separar os sinais, né? De vezes com o menos, de vezes com o menos e dividir com o menos. Não tem operação a ser realizada dentro dele. As operações são multiplicação, multiplicação e divisão. Eu começo, né, vou resolvendo na ordem que elas aparecem. Então, primeiro eu vou resolver 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9, né? 3 vezes 3 é 9, positivo com negativo fica negativo, como a gente já viu na regrinha de sinais, na multiplicação e divisão, né? Menos 9 agora, vezes menos 2, tá vendo? Na ordem que elas vão aparecendo. Então, 9 vezes 2 vai ficar 18, e sinais iguais fica mais. Então, menos com menos dá mais. E, por último, sobrou, então, a operação de divisão, que ficou, então, 18 dividido por 3, que vai dar 6. Sinais diferentes, positivo com negativo, o resultado fica negativo. Portanto, aqui a resposta correta era a alternativa C, menos 6. E aí, vamos para a questão 4. Agora, a expressão da questão 4, de novo, e aparecia aí, né, parênteses, colchetes e chaves. Mas perceba que o parênteses não é uma operação a ser realizada, o parênteses está só separando os sinais. Então, eu vou começar resolvendo dentro das chaves, tá? Desculpa, dentro dos colchetes aqui, ó. E aí, alguém pode perguntar, mas eu posso resolver aqui essa outra multiplicação dentro das chaves também? Posso. Por que que eu posso? Porque ela está na primeira operação dentro das chaves e ela não está interferindo diretamente dentro do colchete. Está vendo que ela está antes do colchete. Então, não vai mudar esse resultado. Então, eu posso fazer essas duas operações sim, tá certo? Nesse caso, eu escolhi não fazer, percebeu? Copiei apenas aqui, ó, tá? Mas se você quisesse fazer, você poderia. E aí, você vai economizando um pouquinho na hora da conta. Bom, seguir a ordem da operação, então, primeiro dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, eu vou começar resolvendo aqui, 5 vezes menos 6, que vai dar menos 30. Então, lembra, 5 vezes 6 é 30, positivo com negativo fica negativo. Depois, nós vamos resolver aqui agora, ó, dentro, né, dos colchetes ainda, que sobrou outra operação que foi a de divisão, tá certo? Então, fui copiando tudo que estava lá, até chegar aqui na hora de resolver aqui dentro dos colchetes. Então, 30 dividido por 3 dá 10, sinais iguais, menos com menos fica mais, tá certo? Próximo passo. Próximo passo, então, eu posso resolver aqui a multiplicação e eu também vou tirar esse colchetes aqui, ó, fazendo a operação inversa quando tenho menos na frente, tá? Então, menos vai fazer a operação inversa do mais 10, que vai ficar menos 10, tá? E 2 vezes 6, que deu 12. Perceba que o restante a gente vai só copiando. Então, na hora que você está resolvendo a expressão numérica, primeira coisa, sinaliza onde você vai resolver e o que você não vai resolver, você vai copiando na mesma ordem, tá bom? Então, agora, resolvi aqui, ó, o 2 vezes 6, que deu 12, né? E eliminei o colchetes aqui, fazendo o oposto aqui com o sinal de menos que estava na frente dele. Bom, agora sobrou para a gente resolver as operações dentro das chaves. E aí, aqui, ó, perceba que eu já fiz de uma vez só as operações. Fui fazendo, né, na ordem que elas apareciam, ou você pode fazer também naquele raciocínio, quando a gente resolveu a expressão numérica, que só tinha contas de mais e de menos. Vocês lembram disso? A gente juntava tudo que era de positivo, juntava tudo que era negativo e depois fazia o saldo final. Então, é uma opção também para você resolver quando só está sobrando, né, as operações de adição e subtração, como que é o que ficou aqui dentro das chaves, tá? Se você for resolvendo passo a passo, então, você vai fazer 12 mais 2 é 14, 14 menos 10 é 4, 4 mais 34, 38, certo? E aí ficou positivo. Se você quiser fazer naquela opção de juntar os positivos, você vai juntar, então, o 12 mais 2, 14, 14 mais 34 vai dar 48, e depois você tira o 10, que vai dar, então,
38, tá bom? Então, perceba que aqui eu fiz todos eles para dar, então, o 38, tudo bem? E por fim, agora, para terminar, a gente vai tirar do colchete de novo, né? Limpando aqui os sinais, tá bom? Lembra que o menos faz a operação inversa, então vai ficar 12 menos 38, certo? E por último, então, 12 menos 38, assim o saldo final vai ficar negativo 26. Portanto, a resposta correta aqui era a letra A, o negativo 26. Olha lá o problema 5. Ana ganhou R$ 60 da mãe dela. Com o dinheiro, ela pagou R$ 10 que estava devendo para cada um de seus 3 irmãos e comprou um livro que custava R$ 15. O dinheiro que sobrou, ela repartiu igualmente entre seus 3 irmãos. Quantos reais cada irmão recebeu do dinheiro que sobrou? Bom, para resolver o problema, a gente tem várias formas, né? Só a gente seguir o raciocínio correto e a gente chega na resposta. Se você conseguiu isso, muito bem. Agora, além de apenas resolver o problema, nesse caso, era tentar usar a expressão numérica para representar esse problema e depois tentar resolver. Eu vou trazer aqui duas representações, mas que podem até ter mais, de uma forma que também fique correta. Depois, compare com aquela que você fez e qualquer dúvida você manda para mim, para eu comentar a sua resolução, tudo bem? Olha lá. Uma primeira resolução que eu fiz foi usando parênteses e colchetes. Por quê? Vamos lá, fazendo a leitura e a gente vai seguindo o que está escrito para ficar mais fácil de entender. Ana ganhou R$ 60 da mãe dela, então tá vendo que apareceu a primeira coisa que escreve aqui no caso, né, é o 60, tá certo? Com o dinheiro, ela pagou R$ 10 que estava devendo para cada um de seus irmãos, então vai tirar desses 60, por isso que apareceu menos. E aí, só que vai tirar quanto desses 60? Vai tirar só R$ 10? Não, vai tirar R$ 10 vezes 3. Então, eu tenho que fazer o 10 vezes 3 antes de fazer a subtração. Por isso, coloquei esse parênteses aqui, né? Porque, né, então, eu vou ter que tirar 30, não é, desses R$ 60. Então, se ela ganhou 60, paga 10 para cada irmão, são 3 irmãos, então ela vai pagar um total de 30. Então, na verdade, eu vou ter que fazer o 60 menos 30, a primeira operação aí, certo? Bom, e depois que ela pagou, o que que ela fez? Ela gastou mais R$ 15, porque ela comprou um livro. Então, ela tirou R$ 15, ainda desses 60, tá certo? Então, depois que ela pagou, né, os irmãos, sobrou R$ 30 para ela, e aí ela comprou um livro de 15 e sobrou, então, R$ 15. O dinheiro que sobrou, ela repartiu igualmente entre os 3 irmãos. Então, do resultado dessa conta é que vinha o dividido por 3. Por isso a importância de usar esses colchetes aqui, ó, tá? Porque eu só podia dividir por 3 depois que eu fizesse todas essas operações antes. Então, depois que deu esses 15, né, reais que sobraram, é que ela dividiu entre os 3 irmãos, e aí cada um ganhou, então, R$ 5, que era a alternativa correta aqui, que era a alternativa D, tá? Outra forma de colocar, então, esse raciocínio, lembra que eu pude representar na forma de uma expressão numérica de mais de uma maneira. A segunda maneira, ó, usando apenas parênteses, sem precisar do colchetes. Por quê? O mesmo raciocínio, ó, R$ 60 vai tirar 3 vezes, né, R$ 10, que é o que ela vai pagar para cada irmão, e depois vai tirar R$ 15 da compra do livro. Por que que aqui só precisei do parênteses? Porque dentro do parênteses tem 3 operações, percebeu? Menos, vezes e menos. E pela ordem de resolução de expressão numérica, a gente sempre começa pela conta de vezes. Então, não preciso colocar o parênteses para indicar que eu vou fazer lá primeiro, né? Se eu já sei essa regra, eu não preciso. Então, é uma forma também de colocar a expressão, né, o problema na forma de expressão, que também fica correto, porque obrigatoriamente eu vou começar pela multiplicação, depois eu vou fazer a subtração, a outra subtração e, por fim, então, a divisão que ficou, aí sim ficou lá fora. Porque, de novo, como na outra vez, eu só ia dividir pelos 3 irmãos, eu ia dividir por 3
o resultado de toda essa conta aqui, né? Depois que pagasse R$10 para cada irmão e depois que pagasse o livro, certo? Então, aí, outra forma de representar. E lembrando, se você fez de outra forma, ficou na dúvida, manda para mim para eu corrigir, tá bom? Vamos para a questão 6, então. Na questão 6, você tinha 5 expressões para resolver e depois arrastava, né, o resultado correto para cada uma delas. Na primeira expressão da letra A gente tinha essa expressão aqui. E aí, por onde você acha que você deveria começar? Bom, analisando, a gente tem parênteses, mas os parênteses não têm operação dentro, apenas estão separando os sinais. Então, você olha o que? Os colchetes, né? Ó. Você vai olhar todas as operações que estão entre os colchetes. E dentro dos colchetes, você tem a operação de vezes, vezes e mais. Então, você vai começar pela primeira de vezes, certo? Então, entre vezes, multiplicação e adição, a gente começa pela multiplicação. Como você tem duas multiplicações, começa pela ordem para não se confundir, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. 3 vezes 3 ficou 9. Como tem sinais iguais, fica então mais 9, fica positivo. Ainda dentro dos colchetes, então, nós vamos resolver outra multiplicação. 9 vezes 3 é 27. Agora, a gente tem sinais diferentes, né? O positivo com o negativo, ficando, então, menos 27. E a última operação dentro dos colchetes, que ficou menos 27 com mais 5, né? Então, lembra, menos 27, se você colocar 5 unidades no sentido positivo, vai dar menos 22, né? Mesma coisa que como se fosse uma dívida em um saldo. Tem uma dívida de 27, eu paguei 5 dessa dívida, fiquei devendo 22, então menos 22, tá bom? E aí, com isso, você não precisa colocar mais o colchetes, porque não tem nenhum sinal para separar que venha antes dele, tá bom? Aí, sobrou, então, a última operação que estava lá fora, que era o dividido por 22. E lembrando que todo número dividido por ele mesmo é 1, só que na divisão a gente também tem que fazer a regra de sinais, né? Um positivo com um negativo vai ficar negativo, então o resultado final, menos 1. Então, esse era o resultado da letra A. Vamos agora para a letra B, né? A letra B era um pouquinho maior, né? A expressão. E aí, olhando para essa expressão, por onde que a gente vai poder começar, né? Perceba que os primeiros parênteses estão só separando os sinais, né? E lá, aqui é que tem operação, percebeu? Ó, aqui que tem operação, nesses parênteses aqui, tá bom? Posso fazer essas operações antes? Posso, olha lá. Eu posso fazer essa divisão e posso fazer essa multiplicação também. E essa outra multiplicação também, percebeu? Por que que eu posso fazer isso? Porque fora aqui, né, tirando esses daqui, eu tenho que seguir as operações, começar uma expressão numérica pelas operações de multiplicação e divisão na ordem que elas aparecem. Então, eliminando esse, não vai mudar nada que tem antes dele. Então, eu posso ir nessa ordem, né, e já resolver isso sem alterar o resultado. Menos 100 dividido por menos 25, lembra da divisão. 100 dividido por 25 vai dar 4. Divisão de sinais iguais, positivo, então ficou mais 4. Olha lá, o sinal de mais aqui copia, e aí você vai resolver a multiplicação aqui agora. 3 vezes 3 é 9, sinais iguais fica mais. E aí, eu coloquei aqui o parênteses para separar do mais que estava lá fora da operação, tá bom? Aqui, ó, esse menos eu copiei, tá vendo? E depois eu vou resolver aqui, 5 vezes 5, 25. Depois esse menos eu copiei, e aí eu resolvi tudo que estava lá dentro do parênteses de uma vez só, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse 8 tá aqui, ó, tá bom? E a última operação lá eu também resolvi, porque vinha depois de um mais, então não ia interferir. Eu sabia que eu tinha que começar pela multiplicação também. Olha lá, 3 vezes 3 que vai dar 9, e o mais que eu só copiei ali no meio.
percebeu? Então, parece uma expressão gigantesca. E a hora que a gente resolve, né, essa expressão, seguindo lá primeiro as operações de multiplicação e divisão, primeiro dentro dos parênteses, a gente já simplificou bastante ela. E aí, vamos limpar, né? Vamos tirar esse parênteses daqui, ó. Lembra que o mais na frente do parênteses não altera o resultado, tá? Então, continua mais 9, tá vendo? Aí eu não me confundo mais. Você pode ir fazendo a operação 1 por 1, ou você pode, como eu já comentei anteriormente, juntar tudo que é positivo, juntar tudo que é negativo e depois fazer o saldo final, como a gente já aprendeu anteriormente quando a gente só fazia expressão com adição e subtração, tá bom? Vamos lá? Olha lá, usei esse método aqui, juntei tudo que é positivo, ó. 4 mais 9, 4 mais 9 é 13, 13 mais 9, 22, certo? Então, ó, juntando esses três aqui, ficou positivo 22. Aí, depois, juntando os negativos, ó, vou juntar o menos 25 com o menos 8. Menos 25 com menos 8, dá um total de negativo de 33. E aí, por fim, então, fazendo o saldo final, 22 menos 33, que vai dar menos 11, tá certo? Então, você tem 22, gastou 33, ficou devendo 11. Posso pensar dessa forma também na hora de calcular o saldo final, tá bom? Vamos para a próxima. Então, a letra C. A letra C era essa expressão. Para essa expressão, eu vou começar aqui, então, dentro do parênteses, tá bom? E posso resolver também, olha lá, aqui essa multiplicação que está fora, que não está alterando em nada, né, o meu resultado dentro do parênteses. Então, posso resolver na mesma linha essas duas contas. Ó, o menos que estava fora, continuou fora, eu resolvi dentro do parênteses. 5 vezes 5, 25. Vai copiando até chegar à próxima operação que a gente marcou para resolver, ó. 3 vezes 3, 9. Sinais iguais vai dar positivo. Então, ficou mais 9. Agora, nós vamos limpar esses parênteses, né? O menos faz a operação inversa, então aqui dentro do parênteses está sem sinal porque é positivo. Então, vai ficar menos 25, né? Porque o oposto de mais 25 é menos 25. E lá no final, o mais na frente do parênteses não altera. Então, vai continuar, é positivo 9, vai continuar mais 9. Limpei os parênteses, agora sim eu posso fazer, né, a operação que eu tenho aqui. O que eu usei aqui para mostrar para vocês, ó? Lembra de número oposto? Né? Um positivo e um negativo? Olha aqui, ó. Mais um com menos um. Mais um com menos um, eles se anulam, né? Os números opostos, eles se anulam. A hora que eu faço a adição deles, vai dar zero. Então, nesse caso, o que sobra? Sobra o menos 25 e sobra o mais 9, tá? Mas eu fiz daquele outro jeito, somei o positivo, somei o negativo e depois fazer o saldo final. Vai dar a mesma resposta. Eu não, eu fiz na ordem que aparece, fiz menos 25 com mais 1, depois eu tirei 1 e depois eu somei 9. Também tá certo, também vai dar o mesmo resultado, tá? Eu só quis mostrar que quando a gente tem uma expressão numérica com números opostos, eles se cancelam, eles se anulam, tá? E aí é uma maneira mais fácil da gente simplificar o cálculo, tudo bem? Então, sobrou menos 25 com mais 9 e o saldo final ficou, então, em menos 16, tá? Então, lembra da operação, tô devendo 25, pago 9, minha dívida fica em 16. Então, é um raciocínio para a gente não esquecer como é que eu faço esse tipo de conta, tá bom? Na letra D, a gente tinha essa expressão aqui, por onde a gente vai começar? Olha aqui, dentro dos colchetes, a gente vai resolver essa divisão e no outro colchete a gente vai resolver essa multiplicação. Posso resolver aqui fora também? Posso. Não vai alterar em nada meu resultado, tá bom? Então, olha lá, lembra de copiar o menos que estava aqui fora, o colchetes, e eu vou colocar o resultado dentro do colchetes. 72 dividido por 6 vai dar 12. Como eles têm sinais iguais, menos com menos vai dar mais, tá bom? Copia o menos aqui,
Vou seguindo a expressão, abro colchetes, vou resolver aqui dentro. 1 vezes 13, 13, mais com mais é mais, né? Sinais iguais fica positivo. Aí o mais aqui fora, continuando, né? Fechou colchetes, mais. Aí eu tenho lá 2 vezes 7, 14. E depois aqui eu já aproveitei para limpar esse parênteses aqui, percebeu? O mais não vai alterar o mais 2, então eu só vou pôr o mais 2, e aí eu já vou limpando a minha conta. Agora eu preciso limpar os colchetes, olha lá. O menos vai fazer o oposto, né? O oposto de mais 12 vai ficar menos 12. O menos vai fazer o oposto de mais 13 é menos 13. E os demais vão manter, né? Os mais 14 mais 2 não vão se alterar. Tudo bem? Próximo passo, a gente pode, então, juntar os negativos e juntar os positivos, né? Menos 12 com menos 13 é menos 25. O menos 14, desculpa, mais 14 com mais 2 é o mais 16. E depois eu tiro o saldo final, menos 25 com mais 16, que vai dar menos 9. Quem fez de 1 por 1 também tá certo. Quem fez menos 12 com menos 13 deu menos 25. Depois somou 14 e depois somou 2, também tá certo, tá? Então, ficou menos 11 com mais 2, que resultou no menos 9. Então, quem foi fazendo de 1 por 1 na ordem que aparece, como eu comentei lá no início, que não tem erro, se você segue assim, tudo bem, tá bom? É que quando a gente junta os positivos, junta os negativos, também é uma maneira da gente tentar simplificar, né? E deixar essa resolução um pouco mais resumida, tá bom? Vamos para a última, então, que era a alternativa E. Então, na questão E, tinha essa expressão toda aqui. E aí, por onde que a gente pode começar, né? Tudo que eu posso fazer ao mesmo tempo para simplificar. Olha lá, eu posso fazer esse 2 vezes 3, que deu esse 6 aqui, que não vai mudar. Dentro do colchetes, né? 3 vezes 4 é 12, e aí sinais iguais fica positivo. Coloquei o colchetes em volta do mais 12 para separar dos sinais. E tá vendo que o que eu não tô fazendo? Tô copiando 0 menos 15, copia. Mais o resultado da multiplicação, que é 6, menos, abre colchetes, o resultado da operação de multiplicação de dentro do colchetes, que foi mais 12. Fechou colchetes, conseguiu. Mais 20, aí aqui eu posso fazer essa multiplicação, que também não altera. 3 vezes 5, 15. Aí depois eu vou fazer essa divisão. 300 dividido por 10, que vai dar 30, tá vendo? Eu copiei o menos, fiz a divisão aqui, ó. Tá vendo? E mais 25 apenas copiou. Então, tudo que foi de multiplicar dentro de colchete de parênteses, eu não tinha para resolver. Eu tinha dentro do colchetes. E fora do colchetes, eu segui resolvendo multiplicação e divisão, tá bom? Agora, vou limpar esse cálculo aqui, eliminando esse colchetes, tá? Então, ó, o menos faz a operação inversa, dá mais 12, a operação inversa ficou menos 12. Os demais números não se alteraram, a única, né, que eu tinha, o único colchetes que eu tinha para limpar era esse. Então, essa foi a única mudança que eu fiz aqui nessa linha. E a próxima? A próxima eu já fiz, né, aquela ideia de juntar tudo que era negativo, juntar tudo que era positivo, para depois calcular o saldo final, tá bom? Olha lá, o zero, ele é nulo, né? O zero, ele não vai alterar meu resultado, então eu posso até desconsiderar ele aqui, que ele não vai mudar em nada. Juntando os negativos, menos 15, menos 12 e menos 30. Ó, o total de negativos que eu tenho vai ficar em 57, tá? Aí, agora eu vou juntar os positivos. Olha lá, o 6, o 20, o 15 e o 25. Se eu somar todos eles, vai dar, então, 66. E aí, sim, eu vou poder fazer o saldo final. O saldo final ficou em mais 9, né? Se eu tinha uma dívida de 57, eu tinha 66 para pagar essa dívida, eu pago e ainda sobro, fico, né, com 9, tá certo? Então, essa, né, é uma das formas da gente resolver aqui essa expressão,
e percebeu que eu não precisei de, ela era tão grande, mas eu não precisei assim de tantas linhas, né, de tantos passos, porque tudo que eu podia fazer ao mesmo tempo eu já fui fazendo para simplificar o meu cálculo. Então essa é a dica que fica aqui, tá? Então lembrando, quando você segue a ordem, né, alguém pode ter resolvido de uma maneira muito, nossa, mas a minha ficou enorme, porque eu fiz uma de cada vez. Tudo bem? Você chegou no mesmo resultado se você seguiu a ordem, se você seguiu as regras, executou, né, as operações e as regras de sinais corretamente, você chega no mesmo resultado, não tem problema. Essa forma mais resumida, vocês vão adquirindo com a experiência e com o tempo, vocês vão percebendo que vocês podem fazer mais contas, né, ao mesmo tempo, tá certo? Eu espero ter ajudado. Quem não conseguiu participar da aula, né? Porque na aula eu vou fazer essa correção, né? Na aula por Skype eu vou fazer essa correção também, mas para quem não conseguir se conectar ou não conseguir ouvir, vocês vão ter aqui nesse momento, né, para fazer essa correção. Tudo bem? Um grande beijo para vocês e até a próxima.